Como fala ele, salve galera, na maioria dos vídeos. Hoje nós estamos com um cara aqui, Lucas, que é fera na narração esportiva. Já narrou muita coisa. Não é só futebol, é basquete, é rugby, é futebol americano, basquete, golfe, cricket, o que mais? Cara, é tudo. O cara narra tudo. E além disso, o cara é apresentador. O cara é professor de pós-graduação, o cara já fez livro, o cara já mediou debate. Cara, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O que o homem não faz? Napoleão de Almeida. Assim, né? Tudo bem, gente? Seja bem-vindo, Napoleão. Prazer, Obrigado, cara, ter você aqui, velho. Estamos conversando com um comunicador, né? Responsabilidade é difícil dobrada, essa comunicação, porque a gente tá acostumado, né? Isso. A entrevistar pessoas mais comuns que não estão no meio da comunicação, mas a partir do momento que a gente conversa com um cara que tá acostumado a entrevistar pessoas, o lado se inverte aqui, E gente grande, cara. Gente grande. cara conhecido pelo Brasil eu sou todo. um cara comum, vocês vão perceber. Tudo bom, Thiago, Lucas? Obrigado vocês pelo convite. A gente tem namorado essa presença aqui há algum tempo. Eu sou de Curitiba, né? Mas tenho vindo pouco para cá, menos do que eu gostaria. Na hora que vim, falei, vamos fazer, né? Porque senão os troços não saem mais. Né? Mas que legal, Napo. Napo, cara, se apresenta pra galera que tá assistindo, pra quem não te conhece ainda, porque é difícil alguém não te conhecer, né? Não, tem muita gente. Aliás, tem uma questão que é a seguinte, né? Fulano é famoso. Se você não sabe quem é fulano, ele não é famoso. Né? Famoso, você sabe todo mundo, né? Se você encontrar o Tom Cruise na rua, você vai reconhecer, vai? Então, o Tom Cruise é famoso, eu não sou. Eu sou narrador esportivo já há 21 anos, esse ano tá 20, é isso aí, 2002, né? Comecei aqui em Curitiba, sou jornalista e publicitário formado. Hoje faço NFL na Rede TV, estou no Band Esportes, fui da Rádio Band News aqui e em São Paulo por muito tempo também, como narrador, e aqui como âncora de política com a Joyce Hasselman, que tornou deputada depois de todo mundo, né? Equipe que começou a rádio em Curitiba. Já escrevi um monte de jornal, Gazeta do Povo, Lance, Revista Placar, UOL por muito tempo como repórter, e até essa coisa de se apresente, né? Eu comecei narrando aqui na Rádio Globo em 2002 com o Capitão Hidalgo, né? Nossa! O Capitão foi quem, não só eu, ele lançou muita gente no rádio. Ulisses Costa, José Luiz da Atena trabalhou com o Capitão Hidalgo. O Ulisses era daqui de Curitiba? O Ulisses veio trabalhar aqui em Curitiba. Ele era do interior de São Paulo, mas recebeu uma chance, estava difícil arrumar um espaço, o Hidalgo trouxe para cá, depois ele foi para São Paulo. Aqui, mais conhecido da cidade, Christian Toledo, né, que muitos anos na RPC aí também começou com o Hidalgo. Então, Hidalgo, uma figuraça, eu digo que é o meu pai no rádio, né? E, enfim, eu estou em São Paulo já há 11 anos, fazendo carreira fora, mas eu sou piá curitibano, gosto de carne de onça, né? É essa história. Para quem começou lá no 91 Rock, né, cara? Rock, né, cara? A gente fala de rock, eu já lembro da minha época de rock, né? Tocava em banda e tudo mais. Mas a época passou ou não? Porque a minha cara, não passa. O rock nunca saiu do meu sangue, né, cara? A banda já saiu. A última participação foi em 2016. Mas, cara, eu lembro que em 2008, que ano que você estava na 91 Rock? Você Isso lembra? aí era... 2008, 2009, não era? 789. 789. Em 2008 para 2009, eu trabalhava numa empresa de esterilização de material hospitalar, cara. Eu só escutava 91 Rock, cara. E uma vez eu não lembro qual show que eu fui, cara. Acho que era... Na época tinha Angra, tinha Hammerfall, Halloween, vindo pra Curitiba. E eles estavam sorteando o ingresso lá. E eu lembro que você falou alguma coisa lá. Não sei se era nessa área aí, tinha alguma coisa relacionada a você lá dentro, que daí eu já me lembrei, entendeu? E... Nossa, desde essa época, cara... Esse foi um dos projetos mais legais que eu participei. Porque, assim, eu gosto de rock, né? Eu, semana passada, estava no show do Bruce Dickinson tocando Deep Purple, que é um negócio... Imagina. Aliás, o Bruce está em Curitiba direto, não sei se vocês sabem disso, né? Porque tem a cerveja dele que é feita pela Bod Brown, e o cara que faz a receita é meu amigo de infância, que é o Jarbas Browns. A coincidência do nome não tem nada a ver com, né, com o nome da fábrica, mas o Bruce está sempre por aqui. E aí, quando, na época, o Mauro Miller, que tinha ajudado a implementar o projeto da Transamérica Esportes, foi chamado, na época, para tocar uma equipe de rádio esportiva na 91, ele convidou o Tite Barros, que é um músico da cidade, muito conhecido aqui também, e o Tite foi meu amigo de faculdade, é meu amigo até hoje, não só de faculdade, né? Mas ele me ligou falando, porra, você tem que ajudar a gente aí e tal, vamos fazer, e conversei com o Mauro e começamos um projeto que, cara, deu muito certo.
né? Eu já tinha feito Rádio Globo, né? Tinha feito Suburbana de Curitiba na Rádio Colombo por muito tempo, né? E estava na época com a parte de jornalismo, política, economia, geral, na Band News FM, embora lá também fizesse esporte, mas sem ser narração. E aí eu topei, a gente foi e funcionou muito bem. Eu e o Mauro, qualquer dia ele vai vir aí, assim, a gente teve vários atritos, mas a gente se dá bem, nós somos amigos. E por uma questão de personalidade, a gente queria competir muito com a Transamérica, que era a principal, acho que ainda é, né? Aqui em Curitiba, de esporte. Você sempre teve a banda B com força, né? A CBN também tinha alguma coisa, mas a gente não queria ser a CBN de jeito nenhum, porque achava nada contra os profissionais da época, mas é muito sisuda. E a Transamérica, ela não tinha, sempre foi leve, brincalhona, com ET, com o pessoal que trabalhava antes lá, mas a 91, por ser rock, a gente tinha um outro público. Aí a gente fez bastante estrago, incomodou bastante em termos de audiência e tal. E depois, quando eu achei que o projeto já não estava mais rendendo, aí eu saí. Pedi para sair, foi no Carnaval de 2009, né, pouco antes das finais do Paranaense. Aí eu saí e depois fui para a Band aqui fazer o Jogo Aberto. Apresentei por um tempo televisão. Então sempre fiquei rodando, assim, rádio, TV, tinha uma coisa A propósito, né, um abraço pro Mauro Miller aí, cara. É o próximo entrevistado nosso aqui, daqui a pouquinho tá vindo aqui pro nosso Digicast aí. É isso aí, né, Mauro Miller? Depois vocês confrontam ele com a história. Pode falar que eu falei se ele vai gerar uma polêmica aí. Vou falar, você brigava com o Napo? Brigava. Se ele falar que não, mas brigava. Mas tá tudo certo. Fernando Gomes também vai vindo aqui uns dias. Mas aproveitando esse gancho, Napo, você falou que rodou muito, né, cara? Você até citou, por exemplo, o Ulisses veio lá do interior de São Paulo para Curitiba e voltou para São Paulo. Cara, qual que é a dificuldade para uma galera que está querendo começar no jornalismo esportivo, enfim, qual que é a dificuldade que um jornalista tem fora do eixo, quando a gente fala eixo Rio-São Paulo? Cara, muita. O que aconteceu comigo é que a Lara Mota, que foi repórter da Fox em São Paulo, da TV Cultura, Copa do Mundo e tal, é minha amiga também, de faculdade há muitos anos, e ela fez 91 com a gente, e ela já tinha trabalhado em São Paulo, voltou para Curitiba, voltou para São Paulo, e em 2012, quando o Terra começou, o Terra já tinha há muito tempo, talvez você se lembre, transmissão até de show, carnaval, show, sim. Não era o Lollapalooza que era o festival, não sei, agora não lembro, mas enfim, teve talvez tenha sido o Lollapalooza, que o Foo Fighters tocou, os caras fizeram, tal. Então essa coisa de streaming que hoje todo mundo faz, com transmissão e tal, o Terra começou, acho que a primeira deles foi Atenas 2008, né? E aí quando eles foram fazer Londres, 2012, estavam precisando de narradores lá, era um time grande, a gente chegou a fazer 32 transmissões ao mesmo tempo, 16 narradas. 16 transmissões narradas. E, porra, você precisa de 16 narradores, né? Imagina. Onde que você vai achar? Aí a Lara conhece ainda o Marcelo Duó, que é muito meu amigo, faz NFL comigo, Rádio Band News comigo, N Sports, um monte de coisa. E falou, tem um amigo em Curitiba, talvez, né? Gostaria que vocês ouvissem o cara, né, vai bem nesse negócio aí, dá uma chance pra ele aí. Aí os caras me ligaram e falaram, vem pra cá fazer um teste. Eu fui. E os caras gostaram, pediram para eu ficar na Olimpíada, passou a Olimpíada, o Terra tinha comprado Liga Europa, alemão, italiano, russo, belga, dinamarquês, ucraniano. Eu já narrei campeonato dinamarquês, belga. O belga é uma loucura. Eu acho que a maior dúvida de quem está assistindo agora no nosso podcast é como que se fala o nome dos russos? O russo não é tão difícil. Não é difícil? Qual que é mais difícil? Fala o polonês. É isso, polonês. Blazikowski, Pitsek, Lewandowski. Tem armênio, é mais complicado. O chinês, por exemplo, Xi Jinping. Acabou. Mas velho, sem sarro, porque você vai pegar, né, tem isso aí. E é isso. O polonês, eu tenho essa facilidade, porque vocês sabem que Curitiba tem um monte de polonês, né? Então você pega lá o Blazikowski, que tem um CZ, já falei errado aqui. Tal, só que eles lá também têm uma certa dificuldade. Como é que era o Blazikowski no dia a dia da transmissão da Alemanha? Cuba. Entendeu? Então ficava Cuba e você fazia isso. Agora, o CZ, ele é X, né, no polonês. Pitsek. Isso. É isso, o Pichek, né? Tanto faz. Esse que estava na Itália, dia desse, todo mundo também fala errado o nome do cara, não vou lembrar, o centroavante.
Polonês? Não, mas é da região ali, é o... O Kivara, que a galera fala? Não, então, esse é armênio, né? É armênio. É o Kvisha, Kvisha. que tá no Napoli, né? Também, eu transmiti o jogo dele, cara. Aí teve um dia que eu fiz uma brincadeira, falei, deixa eu ler aqui as sílabas e vou falar o nome inteiro do cara, que agora não vai sair. Muita consoante. Kvartskhelia, alguma coisa assim, tá? Uhum. Mas e aí eu fui, né, e recebi o convite para fazer esses campeonatos, fiquei lá, pelo Terra mesmo, mas eu depois, quando o Terra acabou o projeto, que eu acabei saindo, entre 14 e 16, eu fiquei basicamente 1 ano e meio desempregado em São Paulo. E aí é que vem a dificuldade. Porque o fato de não ser da cidade, de não ter feito faculdade com os caras que estão ali, de não frequentar o estádio, entende? Porque assim, o cara que está trabalhando especialmente rádio tem muito isso, né? Rádio é um local que, basicamente, todo radialista, os colegas que estão me ouvindo vão se identificar, ele se sente meio dono do clube. Né? Então é o setorista, é o narrador que mais faz aquele clube, não sei o que e tal. E você chega de forasteiro numa terra, os caras, pô, meu, o que você quer Corinthians, velho? Entendeu? Então é mais complicado. Levou um tempo, mas eu já tinha feito alguns laços, algum tipo de amizade, e algumas pessoas já me conheciam. Aí aos poucos eu fui voltando. Então a maior dificuldade, cara, além de técnica, ganhar mal. Eu comecei trabalhando de graça. Tive essa chance de... né? O Hidalgo me fez abrir uma empresa na época para ganhar R$300, que deve ser hoje equivalente a R$1.000. Né? Eu não era casado ainda, mas enfim. Você tem despesas e tal. Você fica ali, você precisa acreditar naquilo. O funil é muito grande. Muito estreito, né? Mas assim, vai caindo pessoas que têm talento, têm vontade, mas às vezes o cara tem que ter outra ocupação, tem que fazer uma outra coisa. Existe um negócio de venda de patrocínio que faz parte do meio. Tem gente que vende, às vezes não é bom comunicador, mas é bom vendedor, tá no ar. Entendeu? Tudo isso conta, né? E aí você encaixar na hora certa, tal, e persistir. Então eu só não quero que ninguém desanime, porque eu sei que tem um monte de piá que pode estar vendo a gente aí e fala, pô, mas eu queria ser, o cara tá falando que é foda, né? Não tem. Dá, entendeu? Acho que já na faculdade tem um negócio que começa errado, que eles ensinam todo mundo a querer ser o William Bonner ou o Galvão. Não vai. Mas você pode ser um bom profissional, com destaque, com pagar suas contas, né? Eu tenho o maior orgulho de fazer isso, pagar a escola dos meus filhos, por exemplo. Eu acho que não só na parte de comunicação, né? Acho que qualquer emprego hoje, né? Que você tem que se dedicar, não adianta. Sim, né? Não adianta você se inspirar sempre nos maiores, porque o tropeço também vai ser maior. Mas aí eu vou discordar de você. Porque eu sempre quis ser o Galvão Bueno. Ah, entendi. Sempre. Assim, é uma meta de vida. Você vai ser o Galvão Bueno. Não vai, né? Mas vai. Mas ser o Galvão Bueno pelo que ele fez, ou ser o Galvão Bueno um modelo de narrador, por exemplo? Não, o destaque, o tamanho que ele atingiu, onde ele chegou. Entendeu? Porque eu já tomei um porre com o Galvão. Entende? Já bebi vinho com ele, o homem é saco sem fundo também. Mas dá pra conversar? Não, é que assim, o que você vai falar com o Galvão Bueno que ele não tenha vivido mais intensamente? Né? Então o Galvão você não conversa, dele, né? Você senta e escuta. É mais ou menos isso, né? Talvez o Fernando Gomes, que trabalhou e seja contemporâneo, tenha outras coisas a discutir com ele. Eu sentei, escutei e fui servindo vinho, tomando, dando risada. Ô, Paraná, chega aí, não sei o que, aquela história. Mas, assim, o que eu quero dizer é que foi constituído no Brasil um triunvirato, né? Silvio Luiz, Luciano do Vale e Galvão Bueno. Então, eu sempre quis estar ali, nesse posto. E eu acho que é importante. Agora, você não pode ter a ilusão e, pô, não sou o Galvão. Não, cara, você tem... E as coisas mudam também. Hoje em dia já é um outro cenário. Hoje em dia o Galvão é mais próximo de vocês, e podcast, YouTube e tal, do que do convencional, porque as coisas foram mudando, né? E o Galvão mudou muito também, né, cara, durante o tempo. Se você ouvir uma narração do Galvão em 2001, é diferente de ouvir uma narração em 2022, por exemplo. Mas é todos nós, né? Às vezes eu tomo susto, sei lá, tô vendo um canal de esportes, passam a narração antiga de um narrador que tá nativo, né? Ainda assim,
é uma voz quase, às vezes, de criança, sabe? Aquela coisa meio fina. Ah, Deus, o que é isso, pô? Aí é o cara. Mas por quê? Também a gente vai... A voz as cordas vocais envelhecem, são músculos, né? Então elas envelhecem também. Você ganha, fica mais grave, tem todo um... É quando eu falei ali de se inspirar nos grandes, é que tem muita gente que se inspira, né? E quer dar um passo maior que a perna, né? Esse é o problema. Então aí que tá o problema, né? Por isso que eu falei que tem gente que se espelha nos grandes, mas quer fazer como eles já no começo. Aí não consegue, né? Agora, se você se espelhar nos grandes e ir passo a passo, um passo de cada vez, aí beleza, você consegue chegar, né? E foi aí que você fez, né? Foi indo devagarzinho, passo a passo. Que eu tô tentando fazer, né? Eu acho que eu já fiz algumas coisas. Eu já fiz coisas legais. Já fiz bastante coisas legais. Mas, cara, é tudo tão frágil, você entende? Sim, sim. Eu lembro que eu tinha o programa aqui na Record, né? Era o Tempo de Jogo. Alguns mais velhos vão se lembrar. O Tribuna no Esporte está na cabeça de muita gente, né? Era o Alexandre Zraik, já falecido, depois o Christian. Eu trabalhei um pouco ali. E daí o Luizão Stelfield, que foi vereador aqui, Coxa Branca, ele sai e me convida para ele, o Mauro Sinja, atleticano, e o Nelo Morlotti, paranista, para na Record repetir esse programa. E era o trio original, embora o Binho, né, por muito tempo já tinha assumido essa função, e o Alfonso fosse o paranista original, né? O Alfonso que é bem meu amigo também. E aí a gente vai para a Record e o programa vai bem e tal. Mas um dia eu saio. E aí passam 6 meses e as pessoas já não me reconheciam na rua, cara. Já não era, ou pelo menos o curitibano é mais tímido, pelo menos já não falava, porque... E aquilo me afetou um pouco, né? Aquilo me afetou um pouco, porque eu falei, cara, poxa vida, já não... Então isso é um negócio perigoso, é tudo muito frágil. Uma hora você tá, outra hora você não tá, você não é tudo muito delicado. Isso também é o Galvão, entendeu? O Galvão, cara, que a hora que ele parar, porque ele não parou efetivamente, né? Ele vai ser lembrado para sempre por tudo que ele fez, pelas chances de narrar as finais mais importantes. Sim, com certeza. E o torcedor gosta disso. Tem gente que tem bronca dele? Tem bronca de mim, tem bronca de todo mundo, né? Mas é nesse ponto, uma obra sólida. Eu não acho que eu tô num caminho para isso. Mas o Hidalgo falava muito para mim, falava assim, filho, hoje Irati, amanhã Paris. Paris ainda não fui. Mas Irati fui várias vezes. E fiz suburbano em Curitiba. Sim. E narrei jogo de Copa do Brasil de pé no estádio com chuva nas costas. Montando equipamento. Porque, entende? E faz jogo do belga. Porque a turma vê, porra, vai ter final de conferência da NFL, é o cara, legal, muito feliz. Gostei pra caramba, espero fazer muitas, mas fiz muito... Sabe, tem uma passagem, cara, eu tô agora desandei da onde Galvão falar, não deixar vocês falar. Só vai. Tem uma passagem que eu fiz a final olímpica, Brasil e Espanha no Band Esportes. Decisão da medalha de ouro, agora Tóquio 2020/21, né? E no futuro, quem for procurar essas gravações vai ter Galvão Bueno na Globo, Gustavo Villani no Sport TV e eu, né? Eu acho os dois muito bons. Acho muito legal estar nesse patamar. Mas, inclusive, financeiramente, eu não estou nesse patamar. O que aconteceu? Eu tenho um contrato com o Band Esportes e outro com a N Sports, que faz a Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Essas são pequenas coisas que a gente vai juntando o tijolinho da obra e tal. Acabou a final, o jogo acho que era 11 da manhã, 1 da tarde, 1 e pouco da tarde. 3h30 eu estava no ar com um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, num streaming que pouca gente estava vendo. Eu acho que era Ferroviário e Casa. Era uma espécie de clássico do Ceará, entendeu? E precisa ter o mesmo tesão para fazer. Precisa. Porque o torcedor do Ferroviário, ele vai estar ligado, e você tem que estar ligado ali, e os caras, alguém sempre está vendo, entendeu? Então, eu sempre guardo muito isso, porque não cheguei. Estamos caminhando. E você tem que mostrar isso, porque vai ter os olheiros ali que vão estar olhando você sempre e julgando, né, cara? Se você narrar com uma má vontade, vão falar muito pior, né, cara? Você falou que você teve banda, né? Tive banda. Toca guitarra? Toca guitarra, baixo, bateria, tudo. Você curtia Stratovarius, você falou? Sim, também. O que você tocava? Cara,
Não, tocar Stratovarius eu nunca toquei. Não, mas o que assim? Cara, o meu era hard rock. Desde um Black Sabbath até Elvis tocava. E você sola? Solo, então, ia até Angra, no caso. Então vamos, Angra, tá. Nova Era, do Angra, por exemplo. Sem André Matos. Sem André. Cantava pra caralho. Você nunca olhou no palco 3 pessoas ou 1000, tanto faz. Um cara que tá olhando você solar, assim? Sim, com certeza, cara. É direto, porque o guitarrista sempre tá na beira do palco, olhando você ele solar, né? Tá vendo se você faz uma nota errada, pose do um bend errado. Aliás, o rock vai morrer, né? Vai morrer porra nenhuma. Cara. Anda na rua. Não vai. Hoje eu vi um cara, um piazão com a jaqueta, a camisa do Kiss, cabelo comprido no meio da turma. Como que vai morrer se o menino tem 13 anos? Não, hoje mesmo eu tava indo no calçadão, fui pagar uma continha no centro lá, e bem no horário de saída do Colégio Sagrada Família, lá em Campo Largo, a meninada vindo do Sagrada, passando pelo calçadão. Cara, tinha acho que 5, 6 meninas. Das 5, 6, 3 estavam com camiseta de rock. Cara, e daí dizem que vai morrer. Não vai morrer. Não. Se o rock raiz, cara, não adianta. Ninguém não vai perder o rumo do negócio. Né, até porque o preço do ingresso que os caras estão cobrando no show, né? Vai dar pra pagar bastante hospital antes de morrer. Napo, você falou que tava narrando uma final de Olimpíadas para uma Série C. Você já narrou, cara, quanta coisa na vida. Teve... Nem tava no roteiro, você me vem na cabeça agora. Que roteiro, rapaz? Teve uma... Agora há pouco tempo, o narrador da ESPN, eu não me lembro o nome dele, cara. Que ele caiu numa, assim... Manda um abraço pro meu tio, Giuseppe Cadura, tá? Já caiu alguma dessa, velho? Não, porque assim... eu não sei de quem você tá falando, não sei quem caiu. Pode acontecer. Então, cara, mas é direto, né? Ao vivo, como é que você vai parar pra interpretar? Eu tenho um truque. Tem? Eu só leio o primeiro nome. Ah, boa. Manda um abraço pro Cuca, né? Pronto, entendeu? Manda um abraço pra mecânica. Mas aqui, ó, eu tô falando com você, eu já li Digicast, claro que eu já sei que tá escrito aqui, mas tô aqui, ó. Então, veja só, Lucas, Taurina, li aqui, pronto, tá aqui. Entendeu? E aí, eu acho que o cara tem que estar muito desatento. Ou quer fazer também o barulhinho. Quer ganhar o... Pode ser que sim, entendeu? Mas o truque é ler o primeiro nome. Porque aí, como é que é? A tia Deide, né? Tia Deide. Tem o Simas. O Simas, da mecânica turbo, né? Mas então... o que eu falo às vezes aqui, ó? Porque o Twitter tem muito isso. Aí você tá lá o nome do cara, né? Simas, né? Mas o arroba dele é Thiago, né? Você, porra, Lucas. Tá aqui o Thiago, torcedor. Então, ele é humorista e tá vendo o jogo com a gente. O cara quer fazer a graça ali, mas não cair. Acho que não vou cair. Né? O Pinduca, que faz o Podcast Sul comigo, já caiu várias vezes. O Pinduca é meio devagar. E falando em Podcast Sul, cara, Podcast Sul é uma polêmica, na verdade. Não é uma polêmica, é uma coisa que não é muito levada a sério, né? O futebol do sul do país. Você tem essa política dentro do teu podcast, né? Pra quem tá assistindo, o Napo tem um podcast, tá? Assiste lá no YouTube que tem muita visualização. Você tenta levar o futebol do sul do país um pouco mais de visibilidade a nível nacional. Porque, cara, termina um campeonato aqui, sei lá, o Atlético foi campeão. Cara, termina ali, saem do campo, daqui a pouco estão falando de Flamengo e Corinthians. Na mídia. Na hora. Né? Na hora. Então você tenta levar no teu podcast isso, né? Fortalecer um pouquinho do futebol do sul, dali, tipo, do Santa Catarina para baixo, vamos dizer assim. Né? Aqui, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Muita gente pode achar que os gaúchos não precisam também, mas em relação ao que 11 anos em São Paulo, eu aprendi muita coisa. Por que você liga um canal nacional, inclusive o Band Esportes, que é onde eu mais trabalho, faço programas e tal, e é só Corinthians, é só São Paulo. Tal. Primeira coisa é porque quando eu vou à padaria tomar um café, o cara quer saber do Corinthians, ele não quer saber do Grêmio, do Atlético, ele não quer. Ele quer porque é a vida dele que está ali. Tá? Segundo e mais importante, o mercado publicitário, o grosso do mercado publicitário brasileiro está em São Paulo. Então, você tendo audiência ali, você está pagando suas contas. Falar que não é isso é mentira, entendeu? E a gente sabe também, eu há muito tempo já, isso nunca fez parte do meu estilo de trabalhar. O cara que diz que viu todos os jogos, ele está mentindo para você. Acho que só o Rafael Oliveira vê todos os jogos. Nem o PVC vê. O PVC tem uma época, na época da Gazeta do Povo, o Caderno de Esportes, quando eu estava aqui ainda, ele ligava ou para mim ou para o Nicolas França, ou para o André Pugliese também, e perguntava assim, o que está acontecendo aí no Paraná do Cuca?
né, com o quarteto Fernandinho, né, Reinaldo, Marquinhos, enfim. Aí ele se informava. Então, eu acho que isso para o jornalista é um puta mérito. Aliás, deveria ser o mínimo, mas o truque, entre aspas, do PVC sempre foi esse: informação. Então ele vai buscar, liga, pergunta e tal. O Rafa, ele, eu faço bastante jogo com ele, ele realmente vê. Dia desse ele brincou comigo, falou, pô, tinha uma escala que caiu, eu acabei vendo esse jogo à toa. O Rafa não tem vida, cara. Ele tá para ir pro segundo filho agora. Mas, enfim, ele realmente vê porque é um cara dedicado, mas é um cara que não aceita fazer programa. Entendeu? Ele é o faz cara do jogo, comentário. e aí ele se prepara para isso. Mas o que acontece é basicamente isso. E aí eu comecei a perceber que a carência, né? Por que canal de torcedor dá muita audiência? Porque você acaba o jogo do seu time, você está vendo qualquer canal, né? Band Esportes, os concorrentes, nós já estamos falando do quarteto principal de torcidas no Brasil. Eu falei, cara, eu vou montar um que fale dos nossos lá. Então acaba o jogo, pós-jogo, vai no Podcast Sul, tem pós-jogo do Curitiba, do Atlético, do Avaí, do Figueirense, do Grêmio, do Internacional. Grêmio e Inter não está decolando o ideal ainda, porque a própria característica do futebol gaúcho, do povo gaúcho, é de se consumir. Aí você tem lá o Baldasso, o Farid, esses caras, mas não é a nossa pegada. A nossa pegada é uma análise de jornalista. De jornalista. Assim, como mais imparcial. Assim, a imparcialidade é um mito do jornalismo, né? Porque todo mundo tem time, tem preferência, todo mundo gosta de uma cor, de um tipo de sorvete e tal. A missão do jornalista é não carregar isso para cá e é ser um filtro, né? É ser um filtro nesse sentido. Então, o que a gente aproveita do que está aqui? É isso que eu tenho que informar. Eu acho que nos últimos tempos a função de jornalista nunca foi muito bem compreendida, essa é uma verdade. No futebol, para não entrar em outros assuntos, política, por exemplo, no futebol tem cara que se você fala assim, ó, tá jogando mal, torce contra o nosso time, não sei o quê, e às vezes o cara torce pro time. Mas ele precisa dar a informação, entendeu? É uma coisa meio igual a do médico, né? Que tem que dar má notícia para a família. Olha, não vai resistir. Seu filho, ele é só o médico, ele tentou fazer o melhor dele, não conseguiu. Então, essa função ela nunca foi muito bem compreendida. Mas nos últimos tempos, talvez pela rejeição e pensando muito em aceitação e dinheiro, né, que é fundamental, diga-se de passagem, a gente começou a produzir conteúdo que seja vendável, conteúdo que vai agradar. Não é que no Podcast Sul ou onde eu estou eu não queira agradar. Todo mundo gosta de agradar e de ser agradado, né? Porra, eu inclusive quando escrevia matéria era xingado pra cacete. Narrando o jogo já sou mais amado, né? É legal. Por quê? Porque aí a minha voz marcou o título do time do cara. Aí, entendeu? Isso, mas enfim, eu acho que a gente não pode se pautar pelo gosto. Você tem que falar o que é para ser falado. Mas pensa comigo, Nath, você falou em questão de vendável. Então, hoje, as maiores torcidas do Brasil é Corinthians, Flamengo, certo? Palmeiras, Vasco, São Paulo. São Paulo e Vasco. São Paulo, Palmeiras. Tá, então assim, vamos pensar, isso vende mais hoje. E sempre vendeu. Mas, cara, tem muita torcida do Corinthians, Flamengo, Vasco, Palmeiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. A gente tava até falando que no interior do Paraná também tem muito. Não foi pela própria mídia que, por exemplo, acabou passando, cara, muito mais uma visibilidade de um time do Rio, São Paulo, pro resto do Brasil e talvez, de certa forma, tirando a força do local para vender? Será que foi isso? Sim, mas eu já tive essa conversa algumas vezes com amigos lá. O Júlio Gomes é um deles que é torcedor da Portuguesa. Então, por exemplo, ele não defende o status quo do Corinthians ou do São Paulo, Palmeiras. Ele não é... Sendo torcedor da Portuguesa, ele é um dos prejudicados mais imediatos. Mas um dos argumentos dele que fala sobre isso é verdadeiro. São 100 anos de construção disso aí. Né? As emissoras, inclusive a que eu trabalho, o Band Esportes, elas ficam sediadas em São Paulo. Band é Bandeirantes. Os Bandeirantes eram os paulistas que saíam colonizando o Brasil, entendeu? Então, assim, é aquela história do padeiro, da padaria, melhor dizendo, que o cara
consome o que está no olho dele. E a gente, às vezes, acha que o canal ele é nacional e que ele tinha que dar uma amplitude e não tem como. Não é. Não vai valer a pena para ele. Não, custo, uma série de coisas, entendeu? O esporte interativo cresceu muito, fazem um belo trabalho, com a Copa do Nordeste. Cresceu muito. Hoje já não é um filão que está tão... Né? Tem o Cássio Zirpoli, que eu acho que é um baita jornalista da região, e, por exemplo, ele é pernambucano, mas ele se dedica a falar de Ceará e Bahia. Maranhão já não olha do mesmo jeito, porque não tem como, entendeu? É muita coisa para ver. Então, os caras fazem isso, e aí, claro, em 100 anos de construção, Rádio Globo, Rádio Nacional, som com Flamengo levando para o Brasil inteiro. Você sabe, você já comeu diamante negro, não? Já. Você sabe por que o chocolate é diamante negro? Por causa do jogador lá, o Leônidas, Leônidas da Silva. O Leônidas foi o primeiro negro e o primeiro atleta midiático a fazer sucesso. Então ele jogou em Flamengo e São Paulo. A torcida do Flamengo é muito grande, começa aí. Com o Leônidas? Com o seu primeiro negro em destaque. O Fluminense era o pó de arroz, por exemplo. Os caras passavam pó, porque havia todo um... A escravidão no Brasil acabou, cara. Não tem 200 anos, não tem 200 e pouco. Entende? A gente tem gerações e gerações que sofreram esse impacto e ainda sofrem. Isso precisa ser corrigido de alguma forma, existem tentativas para isso, mas no futebol o atleta deu o salto, porque ele se tornou popular, entendeu? E isso não é uma coisa que os nossos vão conseguir. Londrina é uma enorme cidade, muito bem estruturada, tal, não gosta de Curitiba em geral, porque Londrina queria ser capital do estado. Então o cara lá, ele é corintiano, palmeirense, São Paulino, santista e Londrina Esporte Clube, quando o Tubarão ajuda, e Coxa Atlética, ele não quer nem saber, né, cara? Se dentro do estado já tem isso, né, entendeu? Cara? Imagine. Não quer porque é da capital. O Atlético ainda tem um pouco menos por ser paranaense e tal, mas não chega a ser. Passou Ponta Grossa, que a torcida do Operário também é muito fiel ali, já é raro encontrar. Então, a construção que vem como? Ganhando título, aparecendo, marcando, São 100 anos com esses caras de Rio e São Paulo aparecendo para o Brasil inteiro. Não é amanhã que isso vai mudar. Sim. Você falou que o narrador marca através da tua voz, né? Que as pessoas acabam lembrando de você através da tua voz. E realmente marcou, inclusive para nós que somos atleticanos, eu acho que pro Lucas também. Nossa Senhora. 2021, a Sul-Americana do Atlético contra Bragantino lá no Montevidéu? Montevidéu, né? Onde você queria narrar o gol do Nicão, né? Que foi até um tweet que você colocou, né? Queria ter narrado esse gol. Por quê? Não, a minha voz falhou na hora do gol. Eu fiz a campanha inteira e outras vezes que eu vim para cá, muita gente já falou, deixa disso, para com isso. A gente lembra da campanha e tal. E, inclusive, essa coisa que eu falei de... Quando eu escrevia, eu tinha uma espécie de rejeição. Pô, esse filho da mãe só detona os clubes aqui e tal, não sei o quê. Quantas vezes recebi, tipo, uma véspera de Atletiba, você publica... Meu, o troço aconteceu ontem, cara. Né? E passou... Eu fiz o título paranaense do Coxa ano passado, do Atlético esse ano, e a Sul-Americana, que sim, marcou muita gente. E pô, aí eu já fui visto, pô, cara, legal. Porque aí é um narrador que sabe o que tá falando dos times daqui. Porque vivi isso 36 anos antes de ir embora, entendeu? Então, 33 anos antes de ir embora. E calma. Respira. Mas o que aconteceu, eu fiz a campanha inteira, e naquela semana o Raul, que é o meu caçula, ele teve um problema de pulmão sério e precisou ficar internado. E eu fiquei na UTI com ele. Ele era bebezinho, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E eu peguei uma sinusite. Só que estava bem, estava apresentando o programa, e à noite ia dormir com ele lá. No dia do jogo eu acordei tossindo demais e desesperado. Porra, tem a final para narrar hoje, cara. Né? Como é que eu vou fazer? Liguei pro meu otorrino e ele falou, não, calma, inalação, exercício, medicamento e tal, passa aqui, vou dar uma injeção e vai na manhã. Vai na manhã, papai. E o jogo em si... Ele não foi meio friozão, né? Só que eu fui pegando confiança, quando sai o gol, aí o gol foi um golaço, a voz, a sinusite pega e faz... Foi um horror, cara. Sério, foi um dos piores dias da minha vida. Sem sacanagem. Putz, cara. Sem sacanagem. Eu acho que foi um voleio do Nicão, né? Foi um voleio do Nicão.
E aí, eu fiquei mal, mas toquei o jogo. Porque o jogo, se você ouvir nos 90... ficou perfeito. Sim, perfeito. E eu até eu não lembro quem foi, mas foi um amigo meu que é daqui, que é atleticano, falou assim, ninguém ouviu você gritando gol, nós estava tudo pulando, entendeu? Mas depois fica o corte, fica coisa. Daí eu peguei e gravei em casa, né, tal. Eu senti muito, mas depois o próprio Nicão mandou para mim uma camisa autografada, tal. Olha só. Velho, esquece essa porra aí e esqueci. Então, tô contando, mas né, esqueci no sentido de não me incomoda mais. Por quê? Acontece. Sim. O que eu ia fazer? Eu ia deixar meu filho? Não ia. Né? Não tem como. Dias depois, o Theo José, que é um cara experiente, vive a mesma coisa no gol, acho que do Vinícius Júnior. Entendeu? Cara, ser humano. Acontece, né? Ser humano. Entendeu? Não é para acontecer. A gente faz o máximo para acontecer. Tem técnica até para arrotar. Você tá narrando, almocei feijoada, não como. No dia do jogo, não, né? Dá aquele volta, né? Volta? Como é que você faz? Você não pode, né, cara? Dá aquela soltadinha de lado. Então, mas a gente é humano. Então pode acontecer um negócio desse. E aí eu meio que desencanei. Óbvio que, né, podia ser melhor, mas também entendi que a obra e o geral valeu mais a pena. E tem uma outra história, cara, envolvendo, não sei se foi o primeiro ou o segundo filho. É verdade. O Napoleão simplesmente estava apresentando um programa no Band Esportes. Eu não sei se foi uma ligação, uma mensagem. Ele falou, cara, assume aqui pra mim que meu filho nasceu. Deixa eu sair correndo daqui. Como que é a sensação do filho nascendo bem no meio do programa, cara? A gente vinha já... A Renata, minha esposa, ela tá grávida, eu sabia disso, né? Importante. Então, a qualquer momento pode acontecer, entendeu? Só que tem uma coisa, em São Paulo a gente não tem ninguém assim, sabe? Parente, essas coisas, mãe, não tem. Tem amigos, tem. E eu tenho uma mais velha já, a Gabriela. A Gabriela vai fazer 7. A Gabriela não precisei sair de programa nenhum. Né? Mas quando tava para acontecer, ela me mandou a mensagem e aí eu sempre tive uma política, não quero citar jogador, mas alguém vai lembrar de histórias como assim, morre o pai do jogador, tá? O cara vai jogar. Eu entendo que cada um possa, de alguma maneira, trabalhar aquilo, o luto, a perda, do seu jeito. Então, o menino foi condicionado a jogar futebol desde pequenininho. Saiu de casa, tal, o pai morreu, claro, agora é só enterrar, então tem que fazer, vou jogar, porque é um jeito de eu homenagear, o cara faz gol, chora, tal. Mas eu acho que nós que vivemos final de semana, sempre longe da família, às vezes precisamos ter isso aí. Então, quando veio a mensagem, tava o Tomás Rafael comigo, o Paulo Massini e o Fábio Piperno. Veio a mensagem, tá falando de Copa América, que foi 2019, né? Numa mesa redonda noturna de domingo. Talvez a mensagem assim, a bolsa estourou, precisamos ir pro hospital. Meu Deus. Aí, cara, eu fiz um gesto pro Tomás, assim, vocês trabalham com câmeras também, vocês sabem, um amigo meu ainda há pouco precisava, acho que colocar água no copo, fez um gestinho fora, assim, sabe? Não vai aparecer no corte, mas a gente faz essa coisa. Eu fiz assim, ó. Aí cortaram meu microfone, Piperno foi falando lá, porque a seleção do Chile, não sei o que, voz grossa, né, meio rouca, né? E eu falei, Tomás, vai nascer o meu menino, cara. Assim, assume aqui. Aí o Guilherme, que é o diretor, falou, como assim? Não, deixa ele assumir aqui. Tá bom, vai, porque só tinha eu para levar para o hospital e para ficar com a filha. Não é um negócio, né, pega, vai e tal, não sei o quê. Aí eu falei, gente, desculpa interromper, tava meio nervoso, assim. Mas você conseguiu manter a pose, né, ali, né? Porque, cara, uma situação dessa, cara. Firme, mas se olhar, eu tô meio... Não, deu pra ver que você tava nervoso, mas você conseguiu manter e pedir pra ele assumir, falando que ele tinha uma experiência boa. Né? É isso. E aí saí e fui lá, e aí, mas assim, você tem filhos, não? Tenho uma filha. Então, você sabe que estourar a bolsa ainda vai... Então, depois eu percebi que eu poderia ainda ter ficado no programa por mais umas 5 horas falando de Brasil e Chile, que não teria... É que na hora do desespero, né, cara? Mas, principalmente, eu acho que um dos papéis do pai é estar junto. É. Porque, cara, a mulher faz tudo sozinha.
Não tem, é um negócio. E o bebê demanda da mãe, então você tem que estar ali. Vamos aqui, socorro, o que você precisa? Vamos lá, mamar, é isso aqui, vamos presença, pra né, é isso que conta mais. Então, até no comparativo que eu falei do jogador, eu quis estar presente. Eu não sei se eu vou ter outros filhos. Provavelmente não. Mas os 2 eu tava. Então, né? Cara, que excelente, né, velho? Até que ponto que valeria ficar lá, né? Mesmo sabendo que podia demorar, até que ponto que valia ficar lá no programa, sendo que, cara, a mente, onde que vai, né? A mente tá em outro mundo, cara. É tipo, quando você falou em filho, cara, eu lembrei da minha situação, né? Que a minha esposa, até os 49 do segundo tempo, tava tranquila. Dançando. Eu lembro de 2014, quando minha filha nasceu, minha primeira filha, nasceu em 2014, na época da Copa do Mundo. Ela tava dançando a música da Copa com um barrigão desse tamanho e a gente não tava preocupado, cara. Daí quando a gente foi pro hospital, mas, né, deu uma pressãozinha um pouquinho mais alta ali e tal. Deu pré-eclâmpsia nela. Pense o desespero que a gente entra na hora ali, né? E se esquece de tudo, né? Se esquece de tudo e vai querer ficar junto ali, né? Então a gente acompanha. E, cara, aí vem a história do jornalista médico. O médico chegou, você, faz alguma coisa. Não sei, vai fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Entendeu? É complicado. E teve um jogo do campeonato russo, que CSK e Spartak, né? Gol do CSK, e você decidiu não narrar o gol, porque na época tava tendo a invasão russa na Ucrânia. Tanto é que a Rússia também nem participou das eliminatórias da Copa por uma sanção da FIFA, né? Ali foi o lado humano do Napo falando, cara. Cara, eu tenho muito isso. Eu não acho. Eu acho que o comunicador, ele tem algumas tarefas, algumas missões, né? Uma delas é promover discussão, debate, esclarecer temas. Nós vivemos num momento de muita difusão de notícia falsa, de muito conceito vendido de forma errada. Cara, é como se a gente estivesse alimentando a ignorância. Tá? Era uma transmissão, a invasão aconteceu acho que 3, 4 dias antes. Quando aconteceu, a primeira coisa que eu cheguei para o Henrique, que é o diretor do canal, eu falei assim, nós vamos continuar com o campeonato? Porque o campeonato russo, ele segue. Afinal de contas, ele é jogado na fronteira do lado da Rússia, onde não tem invasão. A Ucrânia parou, né? A Ucrânia parou, embora o Shakhtar tenha jogado Liga Europa esses dias aí, enfim. Mas jogando fora, né? Jogou, não sei se foi na Polônia, mas jogando fora. Porque precisa jogar, o negócio precisa andar, né? Então, eu falei, e aí, vamos? Ele, cara, a gente tá num dilema, mas acho que pro final de semana vamos, porque... Quanto tempo você acha? Eu falei, não sei, porque é uma loucura que o cara fez. Só que ao mesmo tempo, e aí vou tentar ser rápido aqui, não é uma coisa simples, entende? Do tipo assim, os russos são malvados e invadiram a Ucrânia. Óbvio que não tem que explodir prédio de civil e matar criança. Claro. Isso, eu acho que isso aí, o cara que estiver vendo e fala, esse idiota, não, entenda. Isso não se faz. Mas existe uma questão política complexa por trás disso, que envolve OTAN, envolve domínio de fronteira tal, e discussão e postura da Ucrânia perante a Rússia, que nem nos cabe julgar, porque são povos irmãos, né? Kiev foi capital da Rússia, né? Antes da separação e tal, e que a gente vai reprovar sempre em termos de violência, mas que assim, como é que nós vamos levar para o nosso telespectador o conceito do que está acontecendo, né? Diante de um jogo de futebol que, cara... Tá morrendo gente aí, meu, e vai estar no jogo de futebol, tá? Enfim, aí a gente conversou muito, falou, vamos tentar pontuar sem envolver muita coisa. Eu falei, tá bom. Então, nós tivemos autonomia para tomar as decisões ao longo da transmissão. O jogo não foi grande coisa. A gente foi falando muita coisa de história, que é uma coisa que eu gosto de fazer. O Campeonato Russo não é o melhor campeonato de futebol do planeta, nem sempre o clássico tá bom ali, né? Mas vai pontuando, rivalidade, o CSK é o time da polícia, o Spartak do exército, e por aí vai, né? Você vai contando essas coisas. Quando o gol sai, eu não me senti na energia de gritar um gol, assim. Entendeu? Eu falei, é gol. Gol do CSKA. Em respeito a essa situação, não tem festa, não é momento para festa, é momento para a gente pensar no que está acontecendo, mas é o gol feito, o jogador cumpriu o papel dele. E foi isso, né? A direção entendeu tudo corretamente, porque nós já havíamos conversado antes, acharam até que foi legal, e nós, depois daquilo, pela repercussão
que não foi exatamente por conta do gol, mas muita gente durante o jogo mandando mensagem, tá, porra, vocês estão passando o campeonato russo, cara, entendeu? Uhum. A direção optou por suspender as transmissões do Rússia, a gente não fez mais, né? E esclarecendo que não acho que a Rússia seja o único malvado, não tem bem ou mal nessa história, que não se pode aceitar a morte de civis e que o campeonato acontece do lado onde não tem guerra. Eu tenho um amigo jornalista russo que foi embora para a Geórgia, não concorda com o regime do Putin, foi embora, me ligou dia desse e falou, pô, você acha que dá para ir para o Brasil? Eu falei, vai ter dificuldade aqui. E a Argentina? Eu falei, vai ter dificuldade lá, vai ter o terceiro mundo. Ele não sabe bem como é que é. Mas é isso, mas está tentando, porque não... E a gente precisa saber que tem pessoas dos dois lados. Cara, é a história da guerra do Vietnã, tudo, né? É uma longa história. Né? O soldado, ele é vítima junto, entendeu? Mas, enfim, nos gabinetes onde decidem as coisas, foi isso que foi decidido. Então, foi isso que aconteceu naquele dia. Né? Cara, agora voltando um pouquinho para o Brasil, né? Copa do Mundo 2014, Arena da Baixada, em Curitiba. Conta para nós um pouquinho como que é essa sensação de narrar jogos aqui, né? E os debates que aconteciam, como que eram os debates que aconteciam ali dentro da própria arena, ali, ou posterior em algum outro programa? Na época eu escrevia muito para a Gazeta do Povo, né? Fazer Copa é muito legal, porque é outro nível, né, cara? É a nata do futebol, o encontro, é muito legal. Realmente espero voltar a ter essa experiência aí. Mas o que acontecia muito é que, assim, a cidade, vocês bem sabem, ela é dividida em dois, né? E, assim, naquele momento, havia uma disputa para quem faria o estádio em Curitiba. Entretanto, o risco real era de não ter Copa em Curitiba, tá? Por quê? O Atlético tinha um projeto que não foi seguido à risca, né? Porque o projeto era de reforma do estádio, o que foi feito foi um novo estádio, essa é a verdade, né? E com as discussões que pertencem ao Atlético, mas que às vezes afetam a comunidade, por exemplo, o negócio da autogestão ou da partilha do tripartite e tal. E o Coritiba, ele tentou soluções com o Wilson Ribeiro de Andrade, tentou Pinheirão, tentou a reforma, mas não conseguiu. Ia atrasando o passo. E a gente ia investigando e dando versões e tal, daquilo que era passado para a gente para apurar, mas a Copa em nenhum momento dentro dos gabinetes esteve longe do Atlético. Nunca teve. Se o Coritiba chegasse, temos um construtor, talvez, porque na mesma época, se vocês forem lembrar, houve conversas, Palmeiras começou a fazer ali o seu estádio, o Grêmio também, W Torre nos dois, né? Conversou, a W Torre conversou com o Coxa. A coisa não evoluiu, né? A ideia era, inclusive, pegar o Pinheirão, né, que está aí, sei lá, abandonado, qualquer coisa, não sei como é que está agora o terreno lá, e o Couto Pereira seria colocado abaixo, numa negociação, se tornaria um centro comercial, né? Havia um problema grave na Mauá ali, porque a proximidade dos prédios para você demolir não é um negócio simples, poderia afetar a vida de muitas pessoas e tal. E o Pinheirão se tornaria o estádio paranaense para a Copa. Tal. Não saiu do papel. O Atlético foi tocando seu projeto. Foi conseguindo as coisas. O Petralha tem 1000 problemas que a gente pode enumerar, mas ele botou isso na frente e foi fazendo. E aí a discussão, claro, quando se trata de clube, e eu acho que o Coxa Branca que reclamava não estava errado, no sentido de que sim, o Atlético ia dar um salto, e deu. Deu o salto. Né? Isso é visto em resultados práticos. Né? Agora, para a cidade, gente, eu não tenho estado muito aqui, nesses anos, a frequência infelizmente diminuiu bastante por vários compromissos, mas você chega no Afonso Pena, ele está reformado. Você vai pegar a Avenida das Torres, ela está lá com a ponte. Sim. Uma série de obras foram feitas, outras não foram. Né? E aí entra uma série de problemas também. O repasse do governo federal que chegou, para onde foi esse dinheiro? Foi feito. Né? Então, eu entendia, como curitibano, que era melhor a Copa vir para cá do que não vir, e que era melhor vir para cá do que, sei lá, ir para Floripa. Entendeu? Então, os debates que aconteciam eram muito nesse sentido. Né? E eu acho que para a cidade foi bom,
para quem viveu foi bom. A discussão do tripartite é outra história, outra coisa, né? Outra história, porque é um compromisso assumido, tal, né? E para o Atlético foi bom. O Coritiba, eu penso que o Palmeiras se atentou, o Grêmio se atentou, o Coritiba não conseguiu evoluir. Na época, o Wilson teve resistência com o projeto dentro da diretoria, do conselho, prioritariamente. E eu não acho que vai haver uma segunda onda na nossa geração de reformas de estádio, de construção civil, porque o mercado estava aquecido. Depois a gente teve todos os escândalos da Odebrecht no continente, né? Então, estou falando do futebol, não da política nesse momento. Mas naquele momento, quem surfou essa onda e conseguiu aproveitar, se estabeleceu. O Inter fez o dele, o Corinthians fez o dele, o Maracanã foi reformado, não é de ninguém. O próprio Inter deixou o Olímpico e construiu a Arena. O Grêmio, perdão. Isso. O Palmeiras também, né? Tinha o antigo Palestra. O Parque Antártica virou o Allianz Parque. E lá também foi uma gatunagem de obra. Porque, assim, uma coisa é reforma. E aí eu estou falando de uma questão mais técnica de construção, alvará. Então, por exemplo, eles deixaram um pedaço do antigo Palestra Itália para fazer o resto e não é um novo estádio. É uma reforma, entendeu? Mas é particular. Tem algumas discussões que são particulares. O clube resolveu assinar, porque o estádio é da W Torre. Isso pertence ao Palmeiras, o contrato é do Palmeiras, é particular. A questão pública, e o que gerava muito debate é essa. Você gostaria que a Avenida das Torres fosse reformada, que o PAC viesse para cá, que tivesse implemento? Então a Copa tinha que vir para cá. Né? Porque o programa de aceleração do crescimento era para 12 cidades. Ou Curitiba estaria ou não estaria. Né? Então o grande debate era esse. Legal, cara. Acho que para finalizar, você poderia contar para a gente o que é esse Uninarra? Esse é um projeto legal que até por falta de tempo não andou mais, né? Mas eu, o Marcelo Dó e o Carlos Fernando, Cacá Fernando, que é narrador do Band Esportes também, o Cacá tem um dos primeiros, se não únicos, livros do Brasil, é o Manual dos Narradores Esportivos, né? E eu me lembro que quando eu estava na faculdade eu comprei, falei, quero ser narrador esportivo, né? Então vou comprar o manual. Tá? E é bem legal, tem muitas coisas. E aí nós três conversando um dia, falou, cara, vamos fazer isso aí? A gente fez a revisão do livro, ele está pronto, uma segunda edição, e a ideia é a gente lançar aulas. Hoje eu tenho dado coach, entende? Porque a estrutura de uma Uninarra, que era para ser universidade, mas não é, união dos narradores, né? Para não causar nenhum tipo de... Né? Seria de fazer aulas. Eu fui professor de pós-graduação de jornalismo esportivo, fiz para a Uninter. Daí falei, cara, é possível a gente ter uma mecânica de divulgação do cara comprar, entrar no canal, assistir a aula, interagir com a gente e tal. Tem muita gente fazendo isso. Mas a nossa agenda, cara, de jogo de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não permitiu que a gente criasse a dinâmica. Então, o que eu estou fazendo é dar o coach, né? O cara, quem me procura, fala, é tanto, a gente pode conversar, discute técnica, discute evolução, processo e assim vai. Mas o projeto está aí, está em pé e eu acho que ele vai a qualquer momento sair. É isso, eu entendo que a gente precisa compartilhar algumas coisas. A primeira pergunta de vocês, o que o menino que quer ser um jornalista tem que fazer, é isso que a gente quer passar no curso. Entende? Porque, cara, eu sei que é um sonho de muita gente. Era o meu sonho, continua sendo, entendeu? Então, é um projeto para dividir conhecimento. Eu acho fundamental dividir conhecimento. Que legal, cara. Então, só para finalizar, Borussia Dortmund em 2012. Tô brincando, relaxa. Cara, você vê como é sensacional isso, né? Ou compartilhar. Muitas vezes a gente vê quem faz a mesma coisa, ou até empresa, né, cara, como concorrência. E não é, né? À medida que você entende que não tem que se preocupar muito com o que o outro faz, mas de certa forma compartilhar e saber o que os outros fazem de bom para você fazer também, todo mundo cresce, né, cara? Eu acho que isso assim, as pessoas com as quais eu me dei melhor no meio são aquelas que não têm medo de, o cara vem aí e vai roubar meu lugar. Então, eu também ajudo todo mundo, cara. Quem me pede assim, como é que eu faço? Eu ajudo. Porque, velho, cada um tem o seu. É o seu diferencial, né? Não adianta, é o que você mostra que é melhor, né, cara? Então, se se preocupar com a concorrência, cara, nada evolui. Não. Você vai ficar mais preocupado com ele do que com o teu próprio negócio. E aí você não faz bem feito. Não faz bem feito, né? Mas, cara,
sensacional nosso bate-papo. Se pudesse ficar mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho, né? Bem mais, né? E, cara, a gente agradece muito a tua presença aqui, cara. Cara, trazer você aqui pra nós foi uma conquista bem legal mesmo, cara. E, né, cara, você veio de lá pra cá pra resolver alguns problemas, a gente conseguiu encaixar você na agenda aí, né? E, cara, esperamos você mais aqui. Obrigado vocês pelo convite, que tenha muito sucesso o DigiCast, que vocês tragam gente aí que chame a atenção, e foi muito legal o papo mesmo, me senti bem à vontade, a gente volta. Esse é o intuito do DigiCast, cara, transmitir conhecimento, um bate-papo descontraído, sem aquele negócio formal, sem aquela entrevista, Maria Gabriela. Pode falar mais isso? Acho que pode, Depois corta no pio aí, né? Mas assim, galera, pra você que tá assistindo, obrigado mais uma vez aí pela audiência. Em 2 meses de DigiCast de 2023, a gente bateu 13 milhões de views no Instagram, no TikTok e tudo mais ali. E a gente agradece muito você que está assistindo a gente aí, escutando no Spotify. E não pode perder essa entrevista completa aí, né, cara? Depois assiste lá. Todo mundo, cara, que fez parte de alguma forma, ou patrocinando, ou participando, ajudando. O Juliano também, né, cara? Não dá pra deixar. Juliano Lima, aí, né? Não dá pra deixar de agradecer também, porque foi o meio-campo nosso com o Napa, como foi, por exemplo, com o Gabiru e Perdigão. Então, gratidão, cara, para todo mundo que tá, de alguma forma, auxiliando, dando engajamento, ajudando, compartilhando. Cara, gratidão, porque ninguém é grande sozinho e vem apoiar o projeto. Né? A gente precisa também de apoio e pessoas. O mundo é feito de pessoas para pessoas. Então, todo mundo que puder compartilhar, a gente agradece demais. O mínimo que você fizer já é suficiente para nós ali. Uma curtidinha, um compartilhamento, marca um amigo, sei lá, faz alguma coisa lá. Beleza? E segue a gente lá, @DigiCast Podcast, segue a nossa agência de marketing digital, agência de Juim, e segue aqui o Cristal Podcast, que é onde a gente tá gravando. E claro, segue o Napo lá. Tô no @Napo Almeida, né? É isso aí. Quem puder, tamo lá. Valeu, galera. Valeu. Um abraço.